Olá, nós vamos falar agora sobre a nossa quarta aula, que é a Igreja Contemporânea, e notadamente mais acerca também da Igreja do Vale, do pentecostalismo, do neopentecostalismo. E para falarmos sobre esse período, a gente tem que entender que pais da Igreja, Policarpo, Justino, Irineu, Tertuliano principalmente, Pacômio, Agostinho de Hipona, Eusébio de Cesareia, citando fontes, falavam sobre os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Essa parte que estarei falando da história da igreja, falarei também um pouco mais sobre a questão dos versículos na base teológica. E para se entender essa base teológica, devemos entender o seguinte: em Atos 2, quando fala da promessa de Jesus que o Espírito Santo viria sobre a igreja, desceria sobre a igreja, e quando desceu, a Bíblia diz que eles viram línguas repartidas como de fogo, e as pessoas ouviam no seu próprio idioma e entendiam. As pessoas que estavam em Jerusalém, várias partes ali daquela região da Europa e da Ásia, da África, que eram judeus que vieram para a festa de Pentecostes, houve um milagre, houve a primeira audição dos dons espirituais. Só que, quando nós vemos esses dons espirituais, muitas vezes há pessoas que hoje duvidam disso, como se isso fosse só para aquela época. Chegam até a dizer que a Bíblia só fala de um batismo, mas a Bíblia fala claramente, nós vamos mostrar mais adiante, de dois batismos, o batismo em água e o batismo do Espírito Santo. Isso é claramente vários versículos que mostram a distinção entre os dois. E nós estaremos falando sobre esses dois batismos, como eu falei aqui agora, de Atos 2, que falam sobre essa descida do Espírito Santo. Então, o que é falar em língua? O que é pentecostalismo? Pentecostalismo são igrejas que acreditam que desde o dia de Pentecostes Deus pode dar um dom espiritual, que significa falar línguas sem nunca ter estudado, falar uma língua estrangeira ou dos anjos sem nunca ter estudado. Então, esse é um dom que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 11 e 22, que é um sinal, ou seja, um sinal para aquele que não crê em Deus. Há pessoas que querem diminuir o dom, não têm essa experiência e infelizmente dizem que isso não existe, mas ou não leram a Bíblia ou estão totalmente cauterizados, porque é muito claro, nós vamos mostrar isso aqui. Então, desde a antiguidade havia os albenses, albigenses, os frades mendicantes, alguns dizem até que os huguenotes, os morávios, alguns falam também de metodistas. Durante toda a história do cristianismo sempre houve pessoas que tinham experiência do dom de línguas. Nunca deixou de existir. Porém, no século XIX, a partir de 1901, no dia 1º de janeiro de 1901, exatamente no primeiro dia do século XX, exatamente no primeiro dia do século XX, esses dons, eles começam a vir de uma forma mais comum. Tanto é que hoje existem as igrejas chamadas pentecostais. E aí, o que vai acontecer? Nesse período, nós temos em Kansas um homem chamado Charles Fox Parham, que ele vai, junto com um grupo de estudos, estudar acerca dos dons espirituais, vai acreditar que esses dons podiam ser reavivados e continuados, e que eles estavam atuais. E, para encurtar a história, eles recebem, começam a falar em outras línguas. A gente sabe que nos Estados Unidos, desde essa época já havia muitas pessoas imigrantes de vários países, e pessoas vão ver em outras línguas, semelhantemente a Atos 2, pessoas que estavam nas reuniões,
E o que é que vai acontecer? Desde dessa reunião lá em Topeka, na cidade de Kansas, vai haver o começo do, vamos dizer assim, do pentecostalismo, embora os dons nunca tenham deixado de existir. E anos depois, em 1906, em Los Angeles, uma das pessoas que se fazia presente nesses estudos, que era William Seymour, que era um afro-americano, ele vai levar esses dons, vai levar essa crença desses dons para Los Angeles, vai ser muito criticado lá em Los Angeles, jornais vão fazer críticas, que aquilo era uma loucura e tal, mas enfim, o dom vai se espalhando cada vez mais, a reboque também do chamado movimento de santidade, ou seja, naquela época, um reflexo dos puritanos e dos metodistas, acontecia nos Estados Unidos o chamado movimento de santidade, que criam também a chamada segunda bênção, que era como se fosse um segundo batismo, onde pessoas oravam, às vezes caíam, ficavam, vamos dizer, muito, vamos dizer assim, embriagadas pelo Espírito, né? A ponto de que hoje, por exemplo, pessoas que criticam o dom, tanto os presbiterianos como os adventistas, né? Talvez não criticassem nessa época, pelo menos os adventistas, porque Ellen White, por exemplo, que foi uma das pioneiras do adventismo, também participou desse chamado movimento de santidade, e nos livros do próprio adventismo está escrito lá, Visões do Céu, nos livros do adventismo, que ela caía, quando se reunia, tinha um êxtase, ela tinha essa queda. Ou seja, nós não estamos defendendo aqui que quando você tem uma visão ou você recebe o dom do Espírito Santo deve cair ou não. A questão não é essa. Eu estou falando isso, estou dizendo que hoje pessoas que criticam o dom não sabem a história do que tem por trás do dom. Ou seja, antes de chegar os dons espirituais, havia o chamado movimento de santidade nos Estados Unidos. E esses movimentos praticamente falavam em línguas, porque eles eram reuniões, orações, visões que eles tinham através dessas manifestações espirituais. Quando o dom surge mais especificamente através das línguas, aí sim não transborda só as línguas, transborda também as visões, a chamada palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que estão descritas lá no capítulo 12 do 1 Coríntios, que inclusive são coisas que desde o Antigo Testamento falam, né? Então, se você ler o Antigo Testamento, no capítulo 15 de Gênesis, diz assim: e veio a palavra do Senhor em visão a Abraão. Se você ler o capítulo 10 de Daniel, você vai ver também lá o versículo que diz: e veio a palavra do Senhor em visão a Daniel. Então, essa palavra de sabedoria, palavra de conhecimento que tem os 9 dons espirituais descritos no capítulo 12 de 1 Coríntios, são dons que desde o Antigo Testamento, dons de revelação, dons de visão, desde o Antigo Testamento estão descritos na Bíblia com as mesmas palavras que está descrito lá no capítulo 12 de Coríntios. Só que no capítulo 12 ele vai falar de outros, além do dom de palavra da sabedoria e de palavra do conhecimento. No capítulo 12 de Coríntios ele vai falar sobre o dom de língua, o dom de interpretação de língua, o dom de profecia. E aí, o pentecostalismo ele surge nesse contexto, né, do chamado movimento de santidade. Mas como eu falei que ia falar sobre a questão dos versículos e da mostra tão clara na Bíblia de coisas de pessoas que às vezes atacam os dons e não sabem nem o que é o dom do Espírito Santo, o dom do batismo com o Espírito Santo, não sabem nem que existe o batismo com o Espírito Santo, porque contesta até o batismo com o Espírito Santo, porque
porque há uma distinção entre batismo em água e batismo no Espírito Santo, eu vou ler alguns versículos que mostram acerca desses dons. Por exemplo, Marcos 16, 17, 18 diz que e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os enfermos. Então, Jesus está falando aqui que os sinais seguirão aos que crerem. Só pode acontecer, só pode seguir quem crê. Se não crer, como é que vai seguir? Não é? Então, esse é um dos primeiros versículos que mostram o seguimento do dom de línguas. Em Atos 1, 4, 5, e estando com eles, determinou-os que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse que de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, muito claro, Jesus falando aqui, novamente, Jesus falando um batismo com água e um batismo com o Espírito Santo. E isso aqui, ele fala sobre a descida do Espírito Santo, e a gente vai ver outros versículos que mostram que também não foi só lá em Atos 2, né? Você vai ver, vocês vão ver mais adiante. Em João diz em Mateus 3,11: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, mais uma vez aqui está claro que ele batizava com água, mas Jesus batizará com o Espírito Santo. 2 batismos. Em Atos 8, 14 até o versículo 17 diz assim: os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então receberam, então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, veja só como é que está claro. Oraram para que recebessem o Espírito Santo. Nenhum deles ainda tinha descido, era somente batizado em nome do Senhor Jesus. Então, novamente a distinção entre batismo em água e batismo no Espírito Santo. Outra distinção de batismo em água e no Espírito Santo. Atos 10, 4, 44. Pedro ainda falando, caiu o Espírito Santo sobre eles, todos os que ouviram. E os fiéis que eram da circuncisão, todos que iam vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e rogaram para que ficasse por alguns dias. Então, novamente mostrando aqui que pede para que sejam batizados em águas depois de serem batizados com o Espírito Santo. Então, novamente, clara alusão, onde não se pode dizer que não existe um batismo com o Espírito Santo que fosse diferente do batismo em água. Né? Há pessoas que chegam a esse ponto e dizer que Paulo não falou língua, que a igreja não falou língua. Esses versículos mostram muitas pessoas falando língua, não só Paulo, Pedro, né? Então vamos. Outro versículo está em Atos 19, 1 até o versículo 6. Atos 19, 1 até o versículo 6. Diz assim, vou ler aqui só uma parte. Em que sois batizados então? E disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, mais uma vez aqui mostrando
E quando eu não li tudo essa passagem aqui, mas você pode ver do versículo 1 ao 6, quando Paulo chega lá, né? Aliás, Apolo estava em Corinto. Quando ele chega lá em Corinto, vai falar também sobre essa distinção entre batismo em água e batismo com o Espírito Santo. Outra coisa interessante a ser falado é 1 Coríntios 14, 26, que diz assim: e fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntei, cada um vos tem salvo, tem doutrina, tem revelação, presta atenção, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a educação. Então, ou seja, isso era comum na época. Havia salvo, doutrina, revelação, havia língua e havia interpretação. Então não se pode dizer que não havia língua na época da igreja primitiva, né? Se a pessoa ainda dizer assim, ficou para aquele período, ainda vai ser menos ruim. Mas a pessoa chegar e dizer que não existia língua na igreja primitiva, né? Então isso não é estudar a história da igreja, não entender a igreja, não entender a Bíblia. E aí eu poderia também falar de 1 Coríntios 12, 7 ao 11, né, que é bem conhecido, eu já falei, tem todos os dons. Eu posso falar também de Atos 2, 7, aliás, 2, 17, né, que fala que nos últimos dias derramarei o Espírito sobre toda a carne, né, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões. Então, em meio às línguas, há profecias, há visões, como o próprio 12 de Coríntios fala, né? Estudando visões, de profecias, de milagres. E, por fim, eu também quero citar aqui Atos 2, 38 e 39, que diz assim: disse Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quanto o Senhor chamar. Então, não existia uma coisa que dissesse a promessa do Espírito Santo parou naquele tempo. Aqui a promessa de Atos 2,38 e 2,39 é de um derramamento contínuo. Agora, infelizmente, se há igrejas que hoje não acreditam mais nesse dom, não é? Infelizmente, perdem o dom, como diz lá Jesus em Marcos 16, 17. Os sinais seguirão aos que crerem. Se não crer, não pode seguir. Então, nós não queremos dizer aqui que a verdade está só na igreja que acredita nos dons espirituais. Mas eu não me acho aqui que eu tenho toda a verdade. Dá pena, né? Pessoas que não acreditam nos dons espirituais. Porém, nós sabemos sim que é um evangelho incompleto. Nós temos um evangelho completo. Quem crê nos dons espirituais tem um evangelho completo. Aí alguém pode dizer, mas aí em meio a tantas meninices, tantas coisas erradas, é verdade. Existe no meio pentecostal coisas erradas, não é? Por exemplo, eu estou falando aqui agora da parte final da história da igreja, eu estou complementando com esses versículos. Eu poderia ter começado falando que a igreja começou no Brasil com a congregação cristã, né, em 1910, a Assembleia de Deus em 1911. No caso dos Estados Unidos, começou, como eu falei, em 1901, né, com Charles Fox Parham. Em 1906, com o impulso de William Seymour, né, lá em Los Angeles. Mas estaria aqui repetitivo, né, de alguns fatos históricos. Mas a ênfase que está sendo dada nesse vídeo aqui mostra essas características, ou seja, escriturísticas e sociais. Sociais porque hoje, infelizmente, esses dons têm sido manipulados de forma errada e muitos que poderiam crê-los de bom grado, muitas vezes são prejudicados por pessoas que se dizem que têm o dom, mas infelizmente não sabem manifestar esse dom. Por exemplo, no Brasil a gente tem o chamado reteté, nos Estados Unidos a gente tem o culto a cobras. O que é o culto a cobras nos Estados Unidos? São pessoas radicais dentro do pentecostalismo americano que chegam a
pegar cobras selvagens e fazer cultos com aquelas cobras para se cumprir aquela passagem de Marcos 16, 17 aqui. E algumas pessoas têm morrido por fazerem culto com cobras. E a Bíblia não recomenda isso. A Bíblia diz que se você for picado, Deus pode fazer milagres. Como foi aconteceu com Paulo lá na ilha de Malta, que ele foi picado e o milagre aconteceu e ele não morreu. Mas infelizmente pessoas, meninas na fé, pessoas que querem aparecer mais do que Deus, fazem coisas que não estão na palavra de Deus. No caso brasileiro, do pentecostalismo, chamado reteté, o que é? Muitas pessoas tiveram experiências com o bando e candomblé, os cultos afros brasileiros, tem as mesmas danças que acontecem nos rituais da Umbanda, inclusive com as mãos colocadas para trás, os trejeitos, a forma de se movimentar, e trazem para a igreja evangélica. Infelizmente, essas pessoas ou trazem um espírito, manifestações desses cultos, ou então elas estão brincando com Deus, porque isso não é pentecostalismo. Pentecostalismo é falar línguas, são profecias, ter visões, orar e Deus poder manifestar um milagre. Isso é que é o pentecostalismo, isso é que são os 9 dons espirituais. Então, muita gente às vezes deixa de crer porque coisas que não têm a ver com o pentecostalismo entram no nosso meio. Outra coisa para terminar é a nossa época. Eu já falei um pouquinho na questão lá da época da reforma, e só para terminar, que é a questão do chamado neopentecostalismo. Que aí tem igrejas até que nem creem no dono dizem que elas são neopentecostais, mas não creem nem no batismo com o Espírito Santo. Como é que a igreja ela é chamada neopentecostal e não acredita que existem línguas? Então, essa igreja nunca foi pentecostal, nem neopentecostal. Agora, o termo neopentecostal ele se caracteriza por práticas estranhas ao pentecostalismo. E que práticas são essas? São práticas do chamado Evangelho da Prosperidade, que é a profissão positiva. O Evangelho da Prosperidade, que você vai dar mais dinheiro, você recebe mais bênção de Deus. Que é aquilo que eu falei comparado à época de Lutero, na época das indulgências, que algumas igrejas protestantes hoje fazem. Como também da chamada confissão positiva, de que você decreta, você chega e diz que faz uma oração e está decretado que Deus tem que fazer aquilo, porque você está decretando, porque tem fé, que aquilo deve acontecer. Então, esse é o chamado neopentecostalismo, que se mistura muitas vezes dentro do pentecostalismo clássico, mas que existe essa diferença. Então, resumindo, essa quarta parte foi mais sobre a atualidade, sobre a praticidade de como acontece a história da igreja, dos dons espirituais nos nossos dias. Um abraço.